Vamos começar a conversar então, que a gente tem muita coisa para ver e senão o meu tempo expira aqui, certo? Então hoje, gente, a gente vai conversar sobre assumir o controle da nossa vida, certo? Então, tudo bem, tudo bem. Então, eu quero começar dando as boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindas. Oi, Ingrid, oi, Vini, oi, Pascoal. Tudo bem com vocês? Pessoal aqui do Facebook, deixa eu ver quem tá aqui comigo já. Me dá um oizinho aí para mim ver vocês também. Então, hoje, gente, a gente vai conversar sobre como a gente pode estar adequando a nossa casa para assumir esse controle da nossa vida, né? Porque sim, tem a ver também, né? O modo como a gente tem a nossa casa, a distribuição dos móveis dentro da nossa casa, também está influenciando na nossa energia, né? E isso, ao mesmo tempo, também movimentando aí esse controle que a gente tem na nossa vida, né? Boa noite, Gabriel. Boa noite, mãe, tá me assistindo hoje. Então, vamos conversar. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Facebook, YouTube, Instagram. Hoje eu botei vocês aqui mais de pertinho, certo? Para tentar ver todo mundo de frente aqui, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu adoro ter vocês aqui comigo, né? Hoje a gente vai falar aí de ação, né? Botar a mão na massa e vamos movimentar essa energia. Então, ó, não vim de vermelho, tá, gente? Porque eu não sou muito fã do vermelho em si, né? Mas um laranjinha aí que tá ativando aí essa energia também, certo? Porque sim, eu não comentei ainda em nenhuma live, mas a cor da roupa que a gente usa também tem influência na nossa energia. Também fala a respeito da gente. Sim. É tudo meio louco, mas olha, é experimentando que a gente vê que as coisas realmente funcionam, tá? Realmente movimenta essa energia pra gente. Isso aí, vamos dando like aí, que é muito legal. Eu adoro ver esses coraçõezinhos bombando aí, certo? Então, muito bem-vindos, né? Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala em assumir o controle da nossa vida, né? O que envolve isso, né? Então, assim, no meu ponto de vista e no que eu já venho aplicando, são dois, né, pontos de vista aí que se complementam, né? Que é o nosso ambiente, né? A energia que o nosso ambiente influencia na gente, né? E também o nosso mental, né? Ele também está influenciando aí no nosso modo de levar a vida, né? Então, uma coisa depende da outra e ambos juntos, né, vão estar aí nos proporcionando esse controle da nossa vida, tá? Agora, nada acontece se você ficar aí sentadão ou sentadona no sofá de boas, esperando que as coisas aconteçam na sua vida, né? Nada acontece só porque você gostaria que acontecesse, né? Existe uma movimentação de energia que se faz necessária. E quando a gente faz essa movimentação de energia, aí sim as coisas começam a se movimentar, aí sim você tem resultado, né? Então, assim, ó, primeiro ponto, que é o que a gente tem que se perguntar, né? Quer mudar a sua situação atual? Né? Você realmente quer mudar ou tá de boas assim? Né? Você quer ter prosperidade financeira na sua vida ou tá bom assim? Né? São coisas que quando a gente se pergunta, a gente se coloca nessa posição. Ah, tá bom assim? Ou eu quero fazer um movimento para estar mudando isso? Né? Tudo é movimento de energia, né? Assumir responsabilidade pelos atos da gente é ter mais confiança para a gente buscar tudo aquilo que a gente deseja, ter mais convicção, mais firmeza, né? A gente precisa ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida e da nossa casa para a gente estar alcançando a prosperidade. Então, como eu falei na última live, não adianta a gente só focar. Ah, eu quero só ter prosperidade financeira. Não adianta.
Isso não vai te trazer resultado. A prosperidade financeira, ela é algo que tu alcança à medida em que tu equilibra todas as áreas, todos os ambientes, né, da sua casa, tá? Tudo é um movimento de energia que precisa estar em sintonia, tá? Então hoje a gente vai ver o que a gente pode estar adaptando na nossa casa, né, para que isso nos traga mais controle para nossa vida, né? Gente, vocês vão ver que são coisas muito simples que você pode estar fazendo hoje, agora, assim que acabar a live, não agora, na sua casa, que já vão estar movimentando essa energia, né, e atraindo essa prosperidade financeira, né, através dessas pequenas alterações. Porque a gente vai mudar a nossa casa em busca do controle da nossa vida, né? Mas para que a gente quer? A gente tem que sempre pensar lá no ponto da frente, né? Eu vou estar assumindo o controle da minha vida, por quê? Para que eu quero isso? Né? Porque eu quero ter um equilíbrio, porque eu quero ter prosperidade financeira. Então a gente sempre tem que ter o passo à frente. A gente faz o hoje, mas a gente sempre pensa no que a gente quer lá na frente, certo? E, gente, é possível sim, tá? Só não dá para ficar sentadona lá no sofá achando que as coisas vão cair de madura no seu colo, certo? Então, para quem ainda não me conhece, quem é novo aqui, eu tô vendo um monte de gente nova entrando aí, né? Eu me chamo Roberta Rossi, eu sou apaixonada por arquitetura e por terapias, em especial a arquitetura que é voltada para a saúde das pessoas, né? Com foco na área psicossomática e da neuroarquitetura, né? Desde pequena eu sempre gostei de desenhar, de conversar e de cuidar de pessoas, né? Então eu busquei aliar todo esse meu desejo, né, essa minha paixão, com a minha formação. Então eu fiz formação em design de interiores, fiz formação em arquitetura, né, em terapias holísticas, tem pós-graduação em arquitetura hospitalar, né? E eu atuo aí com a terapia de ambientes, com reiki, né, radiestesia, cristaloterapia, toda essa questão aí há mais de 10 anos, tá? Então, se você sempre acreditou, que nem eu, que a energia do ambiente influencia as pessoas e a vibração das pessoas influencia o ambiente, você está no lugar certo, né? Porque a gente tem que ter um equilíbrio entre pessoa e ambiente, né? Que isso é a base da prosperidade, isso é a base da saúde, né? Tudo isso em equilíbrio, certo? Então eu fiz tudo isso em busca da minha própria transformação, né? E agora que eu não vou dizer que eu já alcancei a minha transformação total, né? Mas a gente está sempre buscando. A vida é movimento, né? Quando a gente para, a gente apodrece. Então a gente tem que estar sempre em movimento, sempre buscando algo novo. E é isso que eu venho fazendo e venho trazendo para vocês. Venho compartilhando esse conhecimento que eu apliquei, que deu certo na minha vida, para trazer para vocês também. Certo? Então hoje vamos assumir o controle da nossa vida, certo? Compartilha aí com seus amigos, convida todo mundo para vir. Essa live tá cheia de energia, eu disse, tô de laranja hoje, que é para bombar essa atividade toda, né? Então, vamos lá, né? Algumas coisas que eu acho que é importante a gente recapitular para quem tá entrando agora, certo? É as perguntinhas que eu fiz no início da nossa live, e que eu acho que vale a pena sim você estar olhando e estar se perguntando, né? Que é, você realmente quer mudar a sua situação atual, né? E se você realmente quer ter prosperidade financeira na sua vida, ou se tá tudo bom assim, né? Para que mudar? Dá trabalho, né? Então, o que assumir o controle da minha vida tem a ver com a prosperidade, né? Tudo é movimento de energia. É assumir as responsabilidades pelos atos da gente, é ter confiança para buscar o que a gente deseja, é ter mais convicção, é ter mais firmeza nas nossas decisões, né? E como eu falei antes, é preciso a gente ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida para a gente estar alcançando a prosperidade, né? E aí um conceito que eu já trouxe em outra live, que eu acho que é muito interessante de a gente sempre martelar e sempre ter em mente,
é que ser próspero, gente, vai além de ter dinheiro. É um estado de espírito. Ele envolve a sua energia, ou seja, a sua vibração e também a vibração do ambiente que você mais permanece. Tá? Acho que esse conceito, assim, ó, ele é muito interessante de estar gravando, tá? Para você ter isso sempre, tá? Como tipo um mantra, tá? E aí aqui a gente começa a ver a relação que a nossa casa tem com assumir esse controle da nossa vida, né? Porque como eu disse, a nossa casa, ela é um campo de energia, tá? Tudo que acontece dentro da casa, bom ou ruim, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo isso gera campo de energia, tá? Todo em volta do nosso corpo tem um campo de energia que vibra, que emana, né? E esse campo ele registra nos móveis, registra nas paredes, registra nos objetos, né? E aí, às vezes, são sentimentos. Gente, olha que coisa interessante. São sentimentos, né? E pensamentos, mais sentimentos do que pensamentos, tá? Que a gente, às vezes, nem sequer tem conhecimento deles, né? Que são sentimentos do nosso inconsciente, tá? Que não são do nosso consciente. E para quem já me acompanha, já viu eu falar que o nosso inconsciente, ele controla 95% do nosso mental, né? O ambiente controla 85% da nossa energia. Então, realmente, o ambiente e o nosso inconsciente, que são as nossas crenças, as nossas memórias, os nossos medos, não estão influenciando nos seus sentimentos, né? Mas vamos lá. O que é que a gente pode fazer na nossa casa para estar movimentando essa energia e assumindo o controle da nossa vida? Né? Lembrando, não adianta de nada mudar os móveis de lugar e não mudar a forma de pensar, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, uma autoanálise, né? Como é que hoje você se sente em relação à sua vida? Como você realmente se sente em relação à sua vida? Se faça essa pergunta, né? Você realmente se sente no comando dela? Ou sente que, na verdade, você não está controlando nada? Né? A sua vida está tomando um rumo diferente do que você sempre imaginou. Sabe aquele planejamento que você faz? Ah, daqui a 1 ano, meu planejamento é tal. Daqui a 5 anos, meu planejamento é tal. Daqui a 10 anos, meu planejamento é tal. Sua vida está acontecendo do modo como você planejou ou ele saiu do seu controle? Né? Você é a última pessoa a ficar sabendo das coisas? Né? Você percebe que você está perdendo várias oportunidades de dar um up na sua vida, de dar um novo rumo para ela, né? Você sente que ela saiu do seu controle? Se faça essas perguntas, certo? Aí entra a nossa casa, né? Muita gente não sabe, tá? E é o que eu tô trazendo justamente para vocês, é que a nossa casa, ela pode sim ser responsável por gerar esses sentimentos na nossa vida, né? Sabe aquela sensação de que você faz tudo certinho como tem que ser e as coisas não dão nada certo? É um dos reflexos, né? Deixa eu ver aqui. Perfeito. Não adianta mudar os móveis e esquece da sua frequência vibracional. Exato. Não adianta a gente simplesmente mudar os móveis e não cuidar do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, de modo que a gente está agindo, né? Aí não tem ressonância, né? Aí nós vamos estar com um campo de vibração da casa elevado, né? Aí você vai botar plantas, vai botar cristais, vai elevar a energia da sua casa, né? Vai fazer ela vibrar alta e a sua vibração tá aqui, ó, porque você tá mais preocupado em notícia ruim, em cuidar da vida dos outros, né? E a sua vibração tá aqui. Então, ó, aquela energia boa da sua casa passou longe de você, né? Não tem ressonância. Agora, você cuida do seu mental e você cuida
da sua casa, aí você tem ressonância, né? Aí as coisas começam a fluir na sua vida. Tá? Por isso que eu digo, não adianta mexer na casa, fazer uma casa toda bonitona, gastar uma grana, fazer toda chiquezinha e não cuidar da sua energia, tá? Embora aqui, né, casa bem decorada não é significado de casa harmonizada. Não precisa gastar um monte de dinheiro para estar harmonizando a sua casa, certo? Então, dá uma boa observada na sua casa, né? Vê como ela tá, porque a casa ela fala muito sobre a vida da gente, né? E dependendo da posição que a gente tem, alguns móveis em especial, que são os que a gente vai conversar, você pode ter um maior ou um menor controle da sua vida, né? É meio doido, eu sei, mas eu já vou explicar isso tudo direitinho, vocês vão entender, tá? Porque quando a gente faz essas pequenas movimentações dentro da nossa casa, né, a nossa vida vai sendo transformada, né? E isso é uma coisa que tanto o Feng Shui quanto a neuroarquitetura vão explicando, certo? Então, se você quer trazer para a sua vida essa energia de liderança, de realização, de controle, né? De estar sempre alerta, sempre atento a tudo que está acontecendo, as novidades, as oportunidades, né? Alguns móveis, sim, você precisa rever a posição deles na sua casa, tá? Não precisa coisa nova, é rever a posição. Como eu disse lá no comecinho, assim que acabar essa live, hoje dá para estar movimentando. Já resolve hoje mesmo o negócio, né? Veste lá sua, sua energia vermelha bem ativa, né? E bora movimentar móveis, certo? Mas depois da live. Fica aqui comigo. Isso tudo, gente, pode parecer muito louco, tá? Mas quando você se coloca nessa posição de controle dentro de casa ou no trabalho, né, se for possível também, ele vai refletir essa segurança, essa firmeza, essa proteção, né, e essa coragem para estar enfrentando todas as situações da vida, né? Você vai estar de frente para essa situação, tá? E aí, qual é a importância disso tudo, tá? Quando a gente está numa posição de controle, né, ou de comando, como a gente chama, né, você está trazendo uma melhor localização das pessoas e do ambiente, tá? E aí, o que a gente faz com isso? Né? De que modo a gente faz isso? Né? A gente vai sempre considerar o móvel principal, o elemento principal daquele ambiente, né? E a porta de entrada, tá? Aí o elemento principal do ambiente vai depender de cada ambiente, né? Pode ser a cama, pode ser a mesa, pode ser o sofá, né? Depende do ambiente, certo? Então, assim, se você quer garantir essa posição, né, favorável na sua vida e ter o comando da situação, né? Você tem que ter obrigatoriamente uma visão ampla de todo o ambiente que você ocupa, certo? Você precisa se colocar na posição de comando, na posição de controle, né, em relação à sua porta, né? Então, em hipótese alguma, gente, fica de costas para a porta de entrada do ambiente, tá? Porque se você se coloca de costas, né, você não está na posição de comando, você não sabe o que está acontecendo atrás, né? E isso vai estar tendo um reflexo direto na sua vida, certo? E ainda assim, né, se for na cama ou se for na mesa de trabalho, né, que são os locais que a gente passa por mais tempo, mais horas, né, o ideal ainda é ter uma parede bem sólida, né? Eu já falei em outros vídeos aqui, quando a gente analisa um ambiente, a gente analisa principalmente, né, na questão da distribuição dos móveis, a serpente, que seria, na interpretação, o elemento principal desse ambiente. A gente analisa a posição da tartaruga, né, que aí a gente imagina o animal em si, né, que tem aquele casco bem robusto, né, que traz aquela proteção para o animal, né? Então, esse casco
seria a nossa parede atrás nas costas, né? Aquela parede imponente que te dá segurança, que te dá firmeza, certo? E a nossa frente, a gente vai ter a fênix, né? Que é a visão ao longe, né? É tu conseguir ter clareza do que te acontece na tua frente, que é onde tem o teu campo de visão, né? Então, essa disposição dos móveis, ela vai te trazer essa sensação de maior segurança, né? E ela é muito importante para, que nem eu falei, para que você se posicione de uma maneira firme na sua vida, que você controle tudo que está acontecendo em volta dela, né? E tenha mais clareza para agir, né? Tudo isso cria um ambiente mais favorável, né? Cria mais oportunidades na sua vida pessoal e profissional, tá? Mas aí se você, tipo, não tô nem aí para isso aí, né? O que acontece, né? Quando você fica de costas, você se põe de costas, você expõe as suas costas, né? Você fica mais suscetível, né? As notícias mais desagradáveis chegam para você, você é o último a saber, né? Acontecem coisas pelas suas costas, né? Ah, ah, você pode sofrer traições, né? E não só no âmbito do relacionamento, tá? Vão ter também situações de traições no próprio ambiente de trabalho, né? Quem tá sentado no sofá e não tem também visão de quem entra no ambiente, tá? Essa pessoa, ela não vai estar acolhendo as suas visitas, né? Ela também vai estar numa situação, numa posição vulnerável, né? Ela não vai ver a movimentação da vida que está acontecendo em volta dela ou nas costas dela, certo? Ela não vai estar se colocando na posição de controle daquele ambiente, né? E quando você fica na posição de controle, tá? Nos ambientes que você mais permanece dentro de casa ou no trabalho, né? Que nem eu comentei, dentro de casa, no dormitório e no trabalho, é os locais que você fica por mais tempo, né? Você vai estar, além da posição de controle, você vai estar se beneficiando da energia Ti que entra através dos ambientes, né? A energia Ti, ela entra pela porta de entrada. Então você vai estar acolhendo de braços abertos, de frente, essa energia toda que vai estar entrando no ambiente, além de receber também as pessoas que entram nesse ambiente, né? Porque a movimentação do Ti, ela se dá exatamente como a movimentação das pessoas, né? Se você consegue se movimentar no ambiente, o Ti se movimenta no ambiente. Ele vai entrar pelo mesmo modo que as suas visitas, que você, que a sua família, né? Essa circulação fluida faz com que o Ti também flua no ambiente, né? Então, assim, para ter essa maior sensação de bem-estar, de proteção, de segurança, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a posição de controle deve ser obedecida, tá? Em ambos, tanto no trabalho quanto na casa, tá? Sempre tenha essa visão ampla do ambiente que você deseja, certo? Isso é super importante, tá? Não ver aquilo que acontece atrás de você te gera vulnerabilidade, tá? Eu vou dar um exemplo, porque daí fica bem mais fácil de entender, tá? Imagina se você trabalha num local tipo um escritório, alguma coisa assim, que tem uma mesa de trabalho, tá? Ou, não sei, como manicure, ou enfim, tu trabalha com uma estação, vamos combinar assim, uma estação de trabalho, tá? E a tua cadeira, ela tá de costas para essa porta principal do ambiente, tá? Aí você passa várias horas nesse ambiente, né? 4, 6, 8, 10 horas, depende do trabalho de cada pessoa. Ou até mais, né? E você tá lá várias horas do dia nessa mesma posição, de costas para a porta de entrada, né? E aí, durante esse tempo todo que você tá lá trabalhando, tem aquela circulação de gente atrás de você, né? Tem pessoas passando, enfim, tem aquela circulação bem intensa atrás de você,
né? Qual é a sensação que você tem, né? Você vai estar tendo consciência de tudo que aconteceu ao longo do dia, sendo que você estava de costas? Provavelmente não. Ou você não vai estar focado no que você está fazendo para estar com as antenas ligadas no que está acontecendo atrás de você, ou metade das coisas, ou mais do que aconteceu, você vai perder. Você não vai estar conseguindo acompanhar, certo? Você não vai ver nada do que passou nas suas costas, tá? E também, em alguns momentos, você vai poder até ser surpreendido, né? Ou se assustar com alguma coisa, você tá lá super concentrado, né? E aí chega alguém pelas tuas costas e toca no teu ombro. Tu não te assusta? Se assusta, né? Por quê? Porque você está vulnerável a tudo que está acontecendo nas suas costas, certo? E aí, essa energia você traz para o seu ambiente. Aliás, essa energia do ambiente você traz para a sua vida, né? Lembra que eu falei das vibrações? Né? É isso que você vai estar atraindo. Esse tipo de situação de vulnerabilidade, de traição, né? De inquietude, tá? Então, a posição ideal dentro de todos os ambientes da sua casa, principalmente aqueles em que você mais permanece, tá? É sempre de frente para a porta de entrada, tá? Porque daí você sempre vai enxergar tudo que está acontecendo ao seu redor, né? A sua fênix aqui, ó, está sempre ligada, né? A sua tartaruga aqui nas costas está sempre protegida, né? E aí assim você garante uma posição de comando da sua vida, tá? Agora vou dar um exemplo de uma casa, né? Gente, é muito comum a gente ser recebido tanto na nossa casa quanto na casa de outras pessoas, né? De familiares, de amigos, né? Por um sofá que tá de costas para a porta. Tá? E a gente não se dá conta, gente, que posicionar esse móvel, né? E esse móvel que é justamente o símbolo da integração social, de costas para a porta, é como se a gente dissesse: não precisa entrar, nem tô a fim de te receber. Né? E assim como a gente dá as costas para as pessoas que entram, a gente também dá as costas para o Ti, que faz o mesmo movimento, né? O Ti é a energia vital, né? Que é uma energia boa, positiva, de bem-estar, que flui pela nossa casa quando ela está em harmonia, certo? Então, quando a gente vira as costas para a porta de entrada, a gente bloqueia esse tipo de energia, porque é como se tivesse assim, ó, não tô nem aí para você, certo? E isso acaba acontecendo porque às vezes a gente dá prioridade em garantir uma boa posição para a televisão, né? E esquece que a sala foi feita para preservar as relações e as interações sociais, né? Hoje em dia a gente valoriza muito a televisão e esquece da interação entre as pessoas, né? E aí muitas vezes a gente nem imagina o impacto que essa configuração tem na vida da gente, né? Quando a gente está dificultando essa interação social, né? Que nem eu disse, é como se a gente barrasse essa energia e ela tem dificuldade de estar circulando pelo ambiente. A gente não está recebendo ela, tá? E aí ninguém também, né, quer ser controlado, quer ser surpreendido negativamente, né, ser o último a saber, né, tá se mostrando aí vulnerável, né, ou ser traído, né, e como eu falei antes, essa traição não quer dizer apenas no relacionamento, né, mas também nas relações sociais, nas relações de trabalho, né, ninguém quer isso. Pelo menos se vocês estão aqui comigo querendo assumir o controle da vida de vocês, eu imagino que vocês não querem ser surpreendidos com este tipo de coisas, né? Então, nunca posicione o seu sofá de costas para a porta de entrada. Tá vendo como dá para mudar hoje já alguma coisa aí, ó, na sua vida e na sua casa? Falei? Bom, vamos experimentar então
mudar o sofá dentro de casa, tá? Isso dá pra fazer hoje mesmo. E aí, quem quiser me mandar foto do antes e do depois, eu vou adorar. E aí eu vou poder te ajudar, tá? O meu e-mail, depois eu vou deixar na descrição, é curandoambientes, tudo junto, @gmail.com. curandoambientes@gmail.com. Certo? Quem quiser, então, me manda e aí eu vou estar te ajudando. Certo? Mas caso o seu sofá não fica na posição de controle, não é possível estar mudando a distribuição dos móveis, o que é que eu vou fazer? Deixar assim? Dá para deixar assim. Mas aí eu vou te dizer, pelo menos procura fazer uso de uma das curas que a gente usa dentro da terapia de ambientes, que é usar um espelho, né, como se fosse um retrovisor, né? E ele vai te dar a possibilidade de visualizar quem entrou pela porta que você não viu com a sua fênix aqui, né? Certo? Outro exemplo de outro ambiente muito interessante. Cozinha. Né? Qual é o elemento principal, a nossa serpente da cozinha? Já falei em outros vídeos. O fogão. O fogão é o elemento principal da cozinha. Por quê? Porque é nele que todo o alimento é produzido, né? Onde você coloca a sua energia, né? É onde você está preparando a abundância que você tem em casa, né? O alimento da sua família, certo? Então, o fogão é o elemento principal desse ambiente, né? E o que é muito comum de acontecer, tá? É o fogão ficar de costas para a entrada da cozinha, tá? Isso é muito comum, né? E aí nesse posicionamento você acaba ficando vulnerável, porque você tá ali envolvido, né? Prestando atenção, porque senão vai queimar sua comida, né? Então você tá ali envolvido, movimentando e tal, e cuidando, e chega alguém de fininho. Você vai se surpreender, vai ser aquela mesma situação de vulnerabilidade que você tem no seu ambiente de trabalho, na sua sala de estar, que a gente já conversou, né? Hoje em dia, né, com casas um pouco maiores, né, é muito comum a gente estar usando ilhas no centro, né? E aí coloca o fogão ali, então quem está cozinhando está de frente para as suas visitas, né, para estar interagindo ali. Então tu já não está mais naquela situação de vulnerabilidade. Mas nas cozinhas tradicionais, que não tem como estar fazendo isso, né? Inclusive, às vezes a gente também não consegue estar mudando o fogão de lugar, né? Porque tem a tubulação de gás, né? Ele está compondo lá com uma bancada de pia, de geladeira e tal. E não tem como estar mudando ele de lugar, né? Eu sei que é super complicado, né? Então, o que você pode fazer? De novo, a gente pode usar aquele recurso do espelho, né? Além de você estar aumentando a imagem, né, do fogo da prosperidade dentro da sua casa, né, você ainda vai estar se colocando numa posição de controle em relação a quem entra no seu ambiente, certo? Então, é uma alternativa para quem não tem como estar movimentando o fogão de lugar, tá? Outro local que é muito importante a gente estar considerando, tá? Quando está organizando a sua casa para assumir o controle da sua vida, né? Movimentando esses móveis para estar assumindo esse controle da sua vida, é o dormitório. Eu já falei em outros vídeos que o dormitório é um dos principais locais da nossa casa. Por quê? Porque é o local que a gente permanece por mais tempo, né? Quem consegue dormir 8 horas, né, que é 1/3 do seu dia, olha quanto tempo você fica no seu quarto. Se não consegue dormir 8 horas, dorme 6, 4, né? Independente, você está ficando por um período
mais longo dentro do dormitório. E o que acontece quando você está no dormitório? Você baixa mais ainda o seu nível de consciência, né, o seu estado consciente, para deixar o inconsciente tomar conta, né? Então, as energias do ambiente do dormitório são mais intensas, né? Então, o dormitório é um dos ambientes mais importantes para recompor as nossas energias e está influenciando na nossa vida justamente por conta disso, tá? Então, quando a gente pensa em dormitório, vamos voltar lá. Qual é o nosso elemento principal do dormitório? A cama. Tá? Quando a gente vai mobiliar um dormitório, a gente pensa na cama, certo? É o nosso elemento serpente do ambiente, tá? Então a gente está posicionando a cama. O que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai posicionar a cama? Primeiro, uma parede muito sólida na sua cabeceira, tá? Isso é muito importante para te dar essa segurança, né? Essa determinação, essa confiança para as decisões que você vai tomar, tá? Então, tem uma parede muito sólida na sua cabeceira, tá? Opte por deixar a cabeceira também de um modo que você enxerga a porta de entrada, mas também não muito alinhada. Tipo assim, você tem a cama aqui e a porta reto na frente, tá? Porque daí essa energia que circula pelo ambiente, ela entra muito acelerada e ela vai direto contra você, tá? E aí quando ela vem direto, ela movimenta demais a tua energia, né? E aí tu acaba acordando cansado, né? Porque assim como te circula, ele entra, faz essa movimentação de energia e ele sai. Então você tem uma ação de energia e também uma perda de energia muito grande, tá? Então, não alinhe a cama reto com a porta. Tenta deslocar um pouco, o máximo que você puder, para que olhando reto pela porta, você não está alinhado com a cama, tá? E principalmente ainda se a sua cabeceira ficar na frente da janela, tá? Porque daí sim, aí ele passa rasgando por você, essa energia, tá? Porque ela vai entrar pela porta e sair pela janela, tá? Aí trabalha uma cabeceira bem elaborada aí para estar te protegendo dessa fuga de energia tão acelerada. E aí também a gente vai ter outras coisas para serem feitas, tá? Mas procura optar aí por uma parede sólida, né? E também, se você precisar movimentar isso, tá? Para ter essa parede sólida, mas essa parede for a do banheiro, não faz. Então faz a correção com espelhos, né? Movimenta essa energia desse modo. Também o espelho de modo que você não se enxergue deitado, né? Isso também é muito importante, você tá cuidando, tá? Porque aí se você coloca a sua cabeceira na parede que tem o banheiro, principalmente na parede que tem o encanamento do banheiro, que às vezes a gente não tem como saber, né? Às vezes é meio óbvio, né? Se todas as instalações estão numa parede, é meio óbvio que as instalações vão estar nessa parede, né? As louças, eu digo, né? A bancada, o vaso, o chuveiro. Então, é mais provável, né, que as instalações estejam nessa parede. Então, você usar outra parede como cabeceira da cama, né, para apoiar a sua cabeceira da cama, não vai ter tanto problema assim, tá? Só que essa que tem a tubulação, fuja completamente, tá? Senão você ainda corre o risco aí de ganhar alguns outros probleminhas emocionais aí de brinde, certo? Outro ponto que a gente pode estar cuidando, né? A sala de jantar, tá? A sala de jantar também posiciona a mesa, né? E procura sempre aquela pessoa que é o dono da casa, né? O provedor da família, né? Que essa pessoa se sente na mesa de modo que ela tenha o controle da porta também, tá? Nada pode acontecer nas costas de quem é o provedor da casa, certo? Essa pessoa não pode ficar vulnerável, certo? Eu aqui, a minha cama fica com a parede do banheiro. Toma cuidado, Elaine, se não é a parede que tem a tubulação, tá? Aí troca, tá? Movimenta, te vira aí, tá? E me manda foto do antes e depois que eu vou adorar, tá?
Outro ponto, tá, gente, é a mesa de trabalho, que eu falei lá no começo, né? E essa mesa é independente, tá? Se ela é um home office, se é um escritório que você trabalha, tá? Procura sempre se sentar de modo que te dê uma visão da porta de entrada, né? Isso vai te deixar no comando de toda a situação, de tudo que acontece no ambiente, né? Quem chega, né? Quem sai, tudo que está acontecendo, tá? Você vai se sentir muito mais confiante, tá? E não vai estar se sentindo deslocado, nem traído, nem inseguro, né? Muito menos vulnerável, tá? E aí, quando você se coloca nessa posição de comando, né, com uma parede, então, sólida, né, fazendo a sua tartaruga aqui nas costas, né, aí você vai estar se sentindo protegido, né, ela vai te servir de apoio, né, você vai estar no comando de todas as situações, né, você vai conseguir encarar de frente os desafios profissionais que vão aparecendo, tá? Você tem mais atitude perante a sua vida, tá? Quando você tem janela nas costas, tá? Ela te deixa numa posição de mais vulnerabilidade. Por quê? Porque elas são frágeis, né? Ela não oferece assim reforço, segurança, né? Que uma parede sólida vai estar te proporcionando. Pior que não tenho ideia de como trocar a cama. Segue essas dicas, né? Se você quiser desenhar a, tipo o seu quarto, né? Desenha a porta, desenha onde está mais ou menos a janela, um quadrado, né? E mais ou menos onde está a porta, mais ou menos onde está a janela, onde está esse banheiro, né? Se as louças estão nessa parede que está na sua cabeceira, né? E aí dá uma analisada, para que lado você pode estar girando essa cama para estar fugindo, né? E se de fato não tiver o que fazer, aí a gente tem que usar um gráfico radiônico, tá? Aí, através de um gráfico radiônico a gente ameniza essa influência que a água traz na sua cabeça. Certo, Elaine? Espero ter te ajudado. Então, como eu comentei antes, quando não é possível, né, a gente tá movimentando, que nem eu disse, o fogão tem a questão da tubulação de gás, né, às vezes fica inviável, né, tá movimentando aí, ou na sala, né, você posiciona o seu sofá de frente para a televisão, mas daí tem o ponto de antena, tem o ponto da tomada, fica difícil de movimentar, de estar girando, né? Aí faz uso dos espelhos, né, para você ter essa visão do que está acontecendo na sua volta, como se fosse um retrovisor mesmo, né? Então, para ter essa possibilidade aí de estar controlando tudo aquilo que está acontecendo na sua volta, né? Mas, que nem eu disse, cuidado com os espelhos também, né? Tem um vídeo no YouTube que eu falo sobre os espelhos mais especificamente, tá? Mas quando a gente tem espelhos muito fracionados, né, que são aqueles que compõem na decoração e tal, a gente tem que cuidar para a gente não se ver cheio de linhas, né, cortando o nosso corpo. Então, se vai fazer uso desse tipo de espelho, ele fique de um modo que você, sentado no sofá lá, não fique o tempo inteiro se vendo fatiado, tá? Porque isso também está mandando uma informação para o seu inconsciente sobre essas fatias que geram no seu corpo, tá? Então, gente, nós estamos caminhando para o finalzinho, né? Não vou conseguir entrar na parte onde a gente olha para a gente mesmo, né? O que a gente pode estar fazendo, isso eu vou deixar para uma próxima live, certo? Mas eu tenho um desafio para vocês, né? Se colocarem na posição de controle na prática, né? Pode ser na sua casa, pode ser no seu escritório, certo? Mas vocês vão ver como vocês vão se tornar responsáveis pela... Essa movimentação vai fazer com que vocês se tornem responsáveis pela vida de vocês, né? Pelo posicionamento de controle na vida de vocês, tá? Porque daí quando você se põe nessa posição, você se torna o protagonista da sua vida, tá? Você assume a sua vida, você assume as rédeas da sua vida, certo? Então, garantir essa posição de controle em todos os ambientes é o ideal, né? Mas se você não consegue fazer em todos, né? Pelo menos tenta na cozinha,
Tenta no quarto, tenta na sala, né? Ou no seu ambiente de trabalho, aqueles em que você, né? Quando você lá no começo se observou, né? Observou a sua casa, viu como está a sua vida, viu o que está fluindo, o que não está fluindo, né? Então começa com esse ambiente. Escolhe um ambiente da sua casa e coloca e faz essa movimentação dos móveis de modo a que você se posicione na posição de controle, tá? Experimenta com um para começar, né? Depois você vê que isso vira vício e você quer mudar todos. Você não consegue mais viver num ambiente que não está na posição de controle, certo? Aí, quando você se sentir e garantir que você está nessa posição de comando, você vai ver como você vai estar, através dessa ferramenta, criando harmonia, criando bem-estar, né? Você vai estar se sentindo seguro, equilibrado, empoderado no seu ambiente, certo? Então, eu desafio vocês a movimentar um ambiente, tá? E aí, quem quiser me mandar fotos do antes e do depois, eu vou adorar, tá? Eu falei antes, é curandoambientes@gmail.com. O e-mail, vocês mandam fotinho do antes, fotinho do depois. Que aí eu vou dar algumas dicas, né? Vou ajudar vocês a ver se ficou legal, se tá favorecendo, se não tá favorecendo, o que deu pra fazer, o que não deu pra fazer, certo? Eu adorei a companhia de vocês hoje. Que bom que tu gostou, Elaine, da live. João também. Ah, que bom que tu gostou das dicas, João. Então, gente, foi maravilhoso ter a companhia de vocês. Eu vou fazer uma outra live também dentro desse tema, tá? Envolvendo aí o que a gente pode fazer para estar proporcionando na nossa vida essa autorresponsabilidade, né? Assumindo o controle através do nosso modo de vida, né? Porque, como eu disse, não adianta só mexer no móvel, nos móveis de lugar e ficar lá de braço cruzado, bem sentadão, bem de boas, né? Achando que agora eu fiz a minha parte, né? Mas também não adianta mudar o móvel e ficar olhando notícia ruim, ficar cuidando da vida alheia, né? Então, vamos estar cuidando aí do nosso ambiente e também do nosso mental. Certo, gente? Hoje tem visita aqui na live. Tem gente que veio espiar. Um grande beijo de luz. Até o próximo vídeo. Beijinho, sogra também tá aí assistindo hoje. Um grande beijo de luz a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até!